Como hoje à tarde eu vou ter que me ausentar e eu não queria atrasar o conteúdo, principalmente para aqueles que estão em casa, então eu decidi então deixar gravada a minha aula para aqueles que não vão poder assistir agora durante a aula, né? Eu comecei a gravar agora, porém aqueles que não assistirem, né, à tarde eles vão poder então tirar um tempinho e assistir a minha explicação. Esse conteúdo, como ele vai ser venciado provavelmente em um teste ou em uma avaliação presencial, já que a gente inicia na próxima semana, aliás, no próximo mês, a gente não tem uma data exata, mas então a gente tem que ver realmente o conteúdo que a gente vai precisar para fazer a nossa avaliação. Então veja aqui, olha, nas últimas aulas a gente estudou um pouquinho falando sobre o governo de Dom Pedro I, né? E o governo de Dom Pedro I, a gente viu que ele melhorou muito a cidade do Rio de Janeiro, mas o restante do Brasil ele foi muito desprezado. Principalmente Dom Pedro I, ele tentou criar leis, porém as leis só valorizavam quem era rico. Vamos dizer que as mulheres foram excluídas. Nós vamos dizer também só votava quem era rico, quem tinha boa condição financeira. E a gente vai dizer também que o governo de Dom Pedro I, ele foi marcado por ele ser uma pessoa que era autoritária, por uma pessoa que não se importava muito com o que os outros achavam ou não achavam dele. E a gente vai então dizer que é a partir desse momento que muitas mudanças começaram então a serem feitas. Dom Pedro I, ele entrou em uma Dom Pedro I, gente, ele entrou em um grande conflito, que a gente tem um conflito falando sobre a Guerra da Cisplatina, que foi uma guerra contra a Argentina, lutando para ver quem iria se tornar o dono então do Uruguai. E tivemos também um conflito onde Pernambuco queria se tornar um estado independente e Dom Pedro I ele agiu de forma autoritária, mandando matar aqueles líderes daquele movimento que apenas queriam a sua independência, queriam se tornar livres. E depois a gente vai dizer que Dom Pedro ele saiu do poder por vários motivos. A gente vai dizer então que Dom Pedro ele vai sair do ele começou então a lutar, principalmente durante esse governo, por qual motivo? A gente vai dizer por vários motivos que levaram Dom Pedro a entrar em um conflito. Primeiro tivemos o conflito político, no qual ele mandou então matar, por exemplo, um jornalista que sempre criticava o governo dele. E a gente tem também um pouco, pessoal, falando sobre o quê? A gente tem também falando durante esse governo, a gente pode falar então um pouquinho a respeito da questão que ele mandou matar esse jornalista, que era chamado Líbero Badaró. Então, o governo de Dom Pedro estava passando por uma crise política, também o Brasil estava endividado, então o Brasil também passou por uma crise, também passou então por uma crise na economia, né? O Brasil estava endividado, principalmente porque Dom Pedro tinha gastado em várias guerras, e a gente vê também uma crise sucessória, onde muitos portugueses, depois da morte do seu pai Dom Pedro João, nós vamos dizer então que muitos começaram a exigir que Dom Pedro voltasse para Portugal e deixasse o seu filho aqui no Brasil. Dom Pedro então estava, né, passando por um grande conflito, né, uma crise na economia, uma crise na política. Muitos criticavam ele porque ele era uma pessoa autoritária. Então ele foi obrigado a abdicar, a deixar o seu poder no Brasil e a fugir então para Portugal. E é o que aconteceu. Nós vamos dizer que o governo de Dom Pedro, ele chegou ao fim aqui no Brasil, né, que foi o primeiro reinado entre 1822 a 1831. E a gente então vai dizer que esse governo então ele vai chegar ao fim e o que é que vai acontecer? Quando o governo de Dom Pedro ele chegou ao fim aqui no Brasil, se iniciou outro período da nossa história, chamado então de período regencial. Esse período que nós vamos estudar hoje, nós vamos dizer que ele é um conteúdo bem interessante, é um conteúdo que ele é bem curtinho, então a gente não vai se prolongar muito. É um conteúdo que ele fica entre o governo de Dom Pedro e Dom Pedro I e entre o governo de Dom Pedro II, certo?
E a gente vai então dizer aqui, deixa eu ver se eu consigo então projetar, apresentar o slide para vocês. E a gente vai falar então sobre o quê? Quando a gente fala sobre o governo do período regencial, a gente vai dizer que esse período regencial ele foi o quê? Foi um período da nossa história que ele vai desde 1831 a 1840. E esse período regencial, ele é um período em que Dom Pedro, ele saiu do Brasil, porém ele deixou aqui no Brasil um seu filho de apenas 5 anos de idade. Só que vocês acham possível uma pessoa com 5 anos de idade, ele poderia governar o Brasil ou não? Não. Não, claro que não, né? Uma coisa, né, irracional, uma coisa que a gente nem consegue imaginar, né? E a gente vê então, né, pessoal, que é praticamente uma coisa realmente que não tem muita noção, né? Uma coisa meio até sem lógica. E a gente vai então dizer, pessoal, quando a gente fala desse período regencial, a gente vê então que ele teve uma duração entre 1831 a 1840, e esse período ele é chamado de regencial por quê? Primeiro a gente vai dizer que quando Dom Pedro I, por ele ser uma pessoa um pouco autoritária, né? Autoritária é o quê? Uma pessoa que não respeita os outros, que ele sempre pensa em si. A gente então vai dizer que ele teve que abdicar, ele teve que deixar o Brasil e ele entregou o seu cargo ao seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos de idade. Pela lógica, né, a gente vai dizer que esse governo ele é chamado de período regencial, por quê? Porque quando a gente vê que ele tinha 5 anos de idade, ele não poderia governar o Brasil. Então nós vamos dizer que o Partido Brasileiro ele decidiu fazer o quê? Nós vamos dizer então que esse governo chamado período regencial vai ser um período em que Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele voltou para Portugal e ele deixou aqui no Brasil o seu filho de apenas 5 anos de idade. Então, o Partido Brasileiro, ele pensou, nós não podemos colocar no poder uma pessoa de apenas 5 anos de idade. Então, até que ele complete 5 anos de idade, nós vamos então fazer o quê? Vamos escolher alguns homens para que esses homens possam representá-lo até que ele complete 18 anos de idade. Então, regente é aquele que representa alguém. Vamos dizer então que alguém tem um tio, um avô, como tutor. Nós vamos dizer que ele é um regente. Ele está lhe representando até completar 18 anos de idade. Por exemplo, os pais de vocês, não é? Vocês não podem decidir nada ainda livremente, não podem decidir nada livremente sem autorização dos pais. Então, isso é uma ação principalmente do período regencial. Quando uma pessoa é de menor, ela tem que ser representada por outra até que complete 18 anos de idade. E a gente vai dizer, durante esse período, nós vamos dizer que vários homens representavam Dom Pedro aqui no Brasil. Nós vamos dizer que nós tivemos, primeiro, a regência trina provisória, ou seja, durante alguns meses, alguns homens que eram 3, por isso que é chamado de trina, representaram Dom Pedro. Depois tivemos 3 homens que juntos representavam Dom Pedro, que é a regência trina permanente. Depois vamos dizer que apenas um foi escolhido para representar Dom Pedro, que era Padre de Feijó. E em seguida tivemos também a regência una de Araújo e Lima, que vai ser também um pernambucano que representava os interesses da coroa portuguesa e que representava o próprio imperador do Brasil. Então esse período é chamado de período regencial, porque vai ser o período em que Dom Pedro, né, em que Dom Pedro II, ele era representado por alguns homens para que lhe pudessem representar até que ele completasse 18 anos de idade. E a gente vai dizer, a primeira regência trina provisória foram 3 homens que representaram Dom Pedro I, Dom Pedro II, até ele completar 18 anos de idade. Nós vamos dizer que a partir daquele momento eles queriam manter a paz no Brasil, não é? Que tinha sido perdida quando Dom Pedro foi expulso do Brasil.
A gente vai dizer também que esses homens também, eles estavam tentando fazer o quê? Eles tentaram manter a paz, eles libertaram muitos presos, que tinham pessoas que tinham sido presas porque não concordavam com a opinião de Dom Pedro I, né? E a gente vai então dizer que depois tivemos três homens também que começaram a governar o Brasil, porém esses três homens eles vão permitirem que os estados do Brasil tivessem um pouco mais de liberdade, algo que tinha sido perdido durante o governo de Dom Pedro I. E a gente vai dizer que durante esse governo, durante o início do período regencial, existiam também três partidos políticos que eles vão lutarem e eles tinham objetivos diferentes durante o período regencial. Primeiro partido político era chamado Partido Restaurador. O que significa o Partido Restaurador? Era um partido que ele tinha como objetivo principal, pessoal, ele tinha como objetivo principalmente o quê? Ele queria a volta de Dom Pedro I para governar o Brasil, certo? Ele era organizado por grandes comerciantes, por militares. Havia também o Partido Liberal. O Partido Liberal, o próprio nome já diz, ele era liberal exaltado. Ele era a favor, principalmente, que cada província, né, que cada estado do Brasil tivesse liberdade. Vamos dizer que ele era a favor que não existisse mais o rei, mas que o Brasil fosse transformado em uma república, como é hoje em dia. E a gente vai dizer que principalmente que cada estado do Brasil pudesse decidir o que ia ser feito no seu estado. Então a gente vê que esses liberais exaltados eram a favor que o Brasil não fosse mais governado por um rei. E a gente vai dizer quem é que participava desse movimento: profissionais liberais, funcionários públicos, militares. E a gente vê também que havia os liberais moderados, que é um grupo de políticos de grandes propriedades rurais que viviam lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Nordeste, e principalmente que eles queriam o quê? Queriam que o Brasil continuasse sendo um país governado por um rei, mas que esse rei ele não fosse uma pessoa autoritária. E principalmente a gente vai dizer, principalmente a gente pode dizer que vai acontecer o quê? Porém, além de ser uma monarquia, não é? Por isso que é moderado. Moderado quer dizer o quê? Uma pessoa que ela não pode fazer tudo o que ela quer, mas que ela tem um controle, tem um limite, né? E principalmente a gente vai dizer aqui o que é que vai acontecer. Além de ser a favor da monarquia, não era a favor também do fim da escravidão, e principalmente a gente vê que a única coisa de liberal, de bonzinhos desses moderados, e que vai diferenciar dos liberais exaltados, que eles têm em comum com os liberais, vai ser principalmente o quê? Que esses liberais exaltados, que esses liberais moderados, gente, eles eram a favor de quê? De aumentar o poder das províncias. Nós vamos dizer que a única coisa que havia em comum entre os liberais exaltados e liberais moderados é que ambos, né, os dois, eles queriam que cada província, que cada estado do Brasil tivesse liberdade para se autogovernar, para decidir o que ia ser feito no seu país. E a gente vai dizer então, né, que isso não é comum, não é, naquela época, mas a gente vai dizer então que apenas quem? Que apenas então os liberais exaltados, é eles que realmente queriam fazer grandes mudanças no Brasil. Porém a gente tem os liberais moderados que não queriam grandes mudanças. Eles desejavam então apenas, né? Desejavam então apenas o quê? Desejavam então apenas, principalmente os liberais exaltados queriam uma grande mudança na sociedade, onde o Brasil deixasse de ser governado pelo rei e que cada estado tivesse liberdade. E havia também os liberais moderados, que desejavam que o Brasil continuasse sendo governado por um rei, mas que esse rei não fizesse tudo o que ele quisesse. Então já era um ponto positivo. E havia também o quê? Além de querer que o Brasil continuasse sendo governado por um rei, a gente vai dizer também que ele era a favor que cada estado do Brasil tivesse liberdade. Por isso que ele é chamado de liberal, porque ele era a favor da liberdade de cada estado, que cada um decidisse o que seria feito. E moderado,
porque eles não queriam grandes mudanças. Ele queria que o Brasil continuasse sendo governado por um rei, governado por um imperador, que em seguida, né, alguns anos depois, se tornaria o imperador Dom Pedro II, certo? Deixa eu só pegar um carregador aqui antes que ele descarregue, gente. Deixa eu colocar antes que ele descarregue. Pronto. E a gente vai então dizer, pessoal. Tá difícil. E a gente vai então dizer, pessoal, que durante esse período o que é que vai acontecer? Nós vamos dizer que durante o governo, então, do período regencial, esses homens que representavam a vontade de Dom Pedro II, que ainda tinha 5 anos de idade, até que iriam governar o Brasil até ele completar 18 anos de idade, eram homens que não queriam que acontecesse grandes mudanças no Brasil. Eles queriam que acontecesse poucas mudanças, né? E a gente vai dizer que foram vários homens que representaram a vontade de Dom Pedro. E a gente vai dizer que cada um tem a sua opinião. Imagine uma criança de 5 anos de idade, ele está em uma guerra, praticamente, né, um período que estava sendo disputado por 3 partidos políticos com ideias totalmente diferentes. O restaurador queria a volta de Dom Pedro I, né? Então vamos ter o liberal exaltado, que queria que o Brasil se transformasse em uma república e que cada estado tivesse liberdade. Os liberais moderados queriam que o Brasil continuasse sendo governado por um rei, mas que esse rei ele não fosse absolutista, ele não pudesse fazer o que ele quisesse, porém que ele desse liberdade para cada estado no Brasil. E a gente vê então que esse período, né, enquanto Dom Pedro ele completava 18 anos de idade, a gente vai dizer que isso foi uma grande mudança. Por quê? Principalmente, a gente pode dizer que esse governo de Dom Pedro, esse período regencial, ele é o período mais tumultuado da história do Brasil. Um período onde apenas os ricos seriam beneficiados. Nós vamos dizer que onde teve muitas revoltas, os partidos políticos sempre queriam tomar o poder de Dom Pedro II, se aproveitando de que ele ainda era menor de idade, que ele não tinha forças para assumir o poder. Então imagine, é importante que todo mundo se lembre então uma coisa, se aproveitando-se então que Dom Pedro ele era menor de idade, ele tinha apenas 5 anos de idade, a gente vai dizer que os partidos queriam se aproveitar, a população brasileira também queria se aproveitar daquele momento para retirar a monarquia do poder no Brasil. E a gente vai dizer que algumas mudanças elas foram feitas principalmente para tentarem amenizar as revoltas que existiam aqui no Brasil. Primeiro, foi criada a Guarda Nacional, e essa Guarda Nacional ela foi o quê? A Guarda Nacional foi criado então, essa Guarda Nacional, que era um grupo de quê? Essa Guarda Nacional, ela era tipo, principalmente a gente vai dizer, um grupo de soldados que seriam organizados entre 21 e 60 anos de idade, porém, não eram todos que participavam, eram pessoas de classe média, não é que tinham dinheiro para participar. E nesse período também, quem organizava esse exército e quem controlava esse grupo de soldados, nós vamos dizer que eram os grandes proprietários de terra, que eram os chamados coronel. O coronel, ele era um título que um fazendeiro recebia para governar esse grupo de soldados que estava lutando para proteger o país durante o período regencial. A gente vai dizer, qual é a diferença da Guarda Nacional para o Exército? Eles não confiavam muito no Exército, porque o Exército tinha muita gente pobre. Então eles tinham medo dos pobres se aproveitarem e fazerem uma revolução. Já durante esse período que vocês estão vendo aí, a Guarda Nacional era um grupo de soldados, de homens que eram organizados, principalmente para agirem de acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade dos grandes fazendeiros, para proteger
o período enquanto o Brasil, enquanto Dom Pedro ele iria governar o nosso território. Então veja que a Guarda Nacional é um grupo de soldados que trabalhavam para os fazendeiros, se protegendo de qualquer ameaça, não é? E o Exército Brasileiro, ele trabalhava para o imperador, porém nem todos eram de confiança porque haviam pobres, pelo menos era o pensamento da época, e que esses pobres então eles poderiam fazer alguma revolta. E a gente vai dizer então, qual é o objetivo da criação da Guarda Nacional? Era de conter agitações e revoltas provinciais, e o governo então, além de criar a Guarda Nacional para nos defender o Brasil das ameaças dos estados que queriam proclamar a independência, a gente tem também uma lei que foi criada realmente para melhorar o Brasil. Claro, né, que todas essas leis, né, beneficiavam mais os ricos, mas também beneficiou um pouquinho aos pobres. Por exemplo, o nome dessa lei, que foi criada durante o governo regencial, foi uma lei chamada de Ato Adicional. E o que significa o ato adicional? Nós vamos dizer que essa lei, ela queria mudar o Brasil no sentido de que, primeiro, ele disse, olha, em vez de colocar 3 homens para governar, para representar Dom Pedro II, nós vamos dizer que o primeiro, então, vai ser apenas um, vai ser escolhido. Então, a partir daquele momento, a próxima eleição seria escolhida apenas um homem para representar Dom Pedro II, que era a regência una, não é? Queria governar durante 4 anos. Nós vamos dizer que o poder moderador de Dom Pedro I, que era chamado poder moderador, que dava poderes absolutos ao imperador, ele foi anulado, até porque foi proibido no Brasil durante o período regencial. Porque como não tinha mais imperador, então não tinha mais para que ter o poder moderador. Também em cada estado do Brasil foi criada uma Assembleia Legislativa. E o que foi essa Assembleia Legislativa? É tipo a Câmara dos Vereadores. Ela dá direito a cada estado, a cada província do Brasil, de criar suas próprias leis e decidir também sobre a criação de impostos e também os gastos que seriam feitos. E a gente vê, pessoal, que as duas grandes criações, 3 pontos que vocês devem se lembrar. Nós vamos dizer que enquanto Dom Pedro II ele não assumiria o governo no Brasil, ele era representado pelos regentes, que é um representante dele. Nós vamos dizer que eles criaram algumas coisas boas. Primeiro foi a criação da Guarda Nacional para defender o nosso território. Porém, a Guarda Nacional ela trabalhava para os grandes fazendeiros, grandes comerciantes, que queriam proteger o Brasil das batalhas que estavam existindo, da guerra também entre os partidos políticos, que um queria que o Brasil fosse uma monarquia, outro queria que fosse uma república. Então ele foi organizado, esse grupo de soldados, para manter a ordem. O segundo ponto é que eles acabaram com o poder moderador. O imperador ele não tinha mais poderes absolutos, até porque ele era uma criança, né? E vamos dizer que em cada estado do Brasil foi criado também uma Assembleia Legislativa, onde ela dava o quê? Plenos poderes, então, para todos os estados do Brasil. Cada província, que é o nome onde se chamava antigamente de estado, ele dava poderes absolutos para cada estado do Brasil. E cada estado poderia criar a sua lei, fazer a sua justiça, a sua economia. E a gente vai dizer também que é durante esse período, então, que com o passar do tempo, o Partido Restaurador ele acabou depois da morte de Dom Pedro II, aliás, de Dom Pedro I, aos 36 anos de idade. Então não tinha mais lógica dele existir, porque ele tinha morrido, né? E esse partido queria a volta dele. Os exaltados continuaram existindo, porém os moderados, eles acabaram então se dividindo em 2 partidos. Progressista, que queria que cada estado tivesse liberdade, e havia também o conservador, ou regressista, que desejava que o Brasil continuasse sendo uma monarquia, mas essa monarquia ela era rígida, ela só beneficiava quem era rico. Então veja que os moderados eles acabaram então se dividindo. E a gente vê, além desse período ele ser muito agitado, porque muitos estavam lutando para ver quem teria direitos,
a gente pode observar. Nós vamos ter o governo de Feijó, que ele não conseguiu controlar o Brasil, e inclusive várias revoltas surgiram durante o governo dele. Várias pessoas estavam passando por dificuldades, passando fome e queriam melhores condições de vida. Negros também lutaram pelo fim da escravidão, melhor alimentação, uma situação de digna melhor. E a gente vê, por último, nós vamos ter um homem, um pernambucano, que ele era forte. Ele tinha sido então ministro e ele decidiu então se colocar como. Nós vamos dizer que Araújo Lima ele vai se tornar então regente, um representante de Dom Pedro II. Porém, ele começou então a retirar o direito que cada província ela tinha no Brasil. Então a gente vai dizer que, percebendo que ele era uma pessoa autoritária, começou então a se existir o quê? Principalmente os políticos lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, criaram um partido chamado de Clube da Maioridade. E esse Clube da Maioridade foi o quê? Percebendo que o Brasil estava passando por dificuldades, né? Vários partidos lutavam para ver quem iria chegar ao poder. Nós vamos dizer também que o pernambucano, que era o representante de Dom Pedro, ele tinha tirado a autonomia, o direito de liberdade de cada província do Brasil. Nós vamos dizer então que eles decidiram fazer o quê? Nós vamos dizer então que eles decidiram então pessoal, fazer uma coisa bem interessante, que vai ser a criação de quê? Principalmente a gente vai dizer que esse grupo de políticos eles formaram o que nós chamamos de Clube da Maioridade. E esse Clube da Maioridade ele queria o quê? Nós vamos dizer que esse Clube da Maioridade queria que Dom Pedro, mesmo antes de completar 18 anos de idade, nós vamos dizer então que os políticos brasileiros se reuniram e, para acabar com aquele monte de revolta que havia aqui no Brasil, eles decidiram então antecipar, decidiram colocar Dom Pedro II no poder através de um golpe. Ou seja, um golpe é o quê? É aquilo que é contra a lei. E a partir desse momento, os políticos do Brasil deram um golpe da maioridade e fizeram com que Dom Pedro II se transformasse em imperador do Brasil aos 15 anos de idade. Então a gente vai chamar esse evento de golpe da maioridade. Foi um momento em que os políticos brasileiros eles decidiram então se reunirem para colocar Dom Pedro II no poder e acabar com aquelas revoltas que existiam no Brasil, onde as pessoas queriam o fim da escravidão, melhores condições de vida, onde a população também estava revoltada, principalmente porque o representante de Dom Pedro, Dom Pedro II, que era chamado de Araújo Lima, ele também retirou a liberdade que os estados tinham. Por isso, então, é que Dom Pedro, os políticos anteciparam, né? Anteciparam, então, a maioridade dele, que seria aos 18 anos de idade, e ele, então, conseguiu, aos 15 anos de idade, se tornar imperador do Brasil, algo que seria apenas possível aos 18 anos de idade. Mas por que eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro II? Porque eles imaginavam que a única solução para colocar ordem no Brasil era antecipando então a maioridade de Dom Pedro II, para que realmente ele colocasse ordem no Brasil e ele tivesse poder sobre todo o território brasileiro. Já imaginaram então uma pessoa com 15 anos de idade se tornar o imperador do Brasil? Então ele realmente, né, era muito destacado. Então, pessoal, gente, a nossa aula então ela vai ser falando então sobre isso, sobre o chamado período regencial, um período em que Dom Pedro II ele foi representado por alguns homens que eram chamados de regentes, alguns até que tentaram mudar o Brasil, criando a Guarda Nacional para defender o Brasil de qualquer rebelião que existisse aqui, até que Dom Pedro completasse 18 anos de idade. Nós vamos dizer também que eles criaram o habeas corpus, que ainda hoje se utiliza, né? Quando uma pessoa comete algum crime,
nós vamos dizer então que é necessário o quê? Principalmente é necessário, por exemplo, prever, vamos dizer assim, que ela pode responder o crime em liberdade antes de ser preso, né? Então existe o direito de responder em liberdade. A gente vai dizer também que eles criaram outra mudança, foi o Código Penal, né? Ou o ato adicional, onde eles permitiram que as províncias, ou seja, os estados, tivessem liberdade no Brasil. E a gente vê também que foram essas mudanças então que foram colocadas em práticas. Porém, devido a ter muitas revoltas no Brasil e o último representante de Dom Pedro, ele tirar a liberdade que os estados tinham, nós vamos dizer que alguns políticos do Brasil decidiram se unir, eles deram um golpe e colocaram Dom Pedro II no Brasil antes de completar 18 anos de idade. Por isso que o ano de 1840 ele é conhecido como golpe da maioridade, porque alguns representantes de Dom Pedro, eles eram autoritários, eles não pensavam no bem do povo e eles, além disso, também tiraram a liberdade da população. Ok? Pessoal, deu para compreender que ele é um período muito tumultuado, porque foi um período entre a saída de Dom Pedro I do Brasil até o momento em que Dom Pedro II ele se torna imperador aos 15 anos de idade. Nós vamos dizer que Dom Pedro ele era representado pelos regentes, que é tipo um tutor, uma pessoa que é escolhida para representá-lo. Eles tentaram fazer algumas mudanças, como a criação do habeas corpus, que uma pessoa que comete um crime ela pode responder em liberdade. Criar uma guarda nacional, que é um grupo de soldados que tem o papel de nos defender em caso de alguma rebelião, de proteger Dom Pedro II, né? E havia também a criação da liberdade que as províncias tiveram. Porém, quando foi escolhido um regente, que era uma pessoa má, autoritária, e que também retirou o direito que as províncias elas tinham, que os estados tinham, de escolher a sua economia, a sua política, de fazer a sua própria justiça, os políticos do Brasil então perceberam que era necessário colocar Dom Pedro II no poder, mesmo que fosse através da força. E realmente foi através de um golpe, onde os políticos se reuniram no Brasil, colocaram Dom Pedro com 15 anos de idade, dizendo que ele iria se tornar o imperador e pronto. Por isso que é chamado de golpe da maioridade. Um golpe é aquilo que não é reconhecido pela lei, mas que era necessário para colocar ordem, senão o Brasil iria se tornar uma grande bagunça, ok?